Oi, eu sou a Lavis, sejam bem-vindos ao meu mundinho. Hoje é um dia importante para todos nós cristãos. E quando eu digo cristãos, são pessoas que acreditam em Deus, certo? Mesmo eu não seguindo mais uma religião católica, evangélica e afins, eu sempre acreditei muito em Deus. E independente de que religião eu esteja, eu vou continuar acreditando. Então, esse vídeo vai ser especialmente sobre a paixão de Cristo, ok? Só que no título vai estar escrito Medite como Cristo, porque é basicamente sobre o que vamos falar hoje, ok? Enfim, eu fiz uma bela de uma redação aqui sobre o que falar nesse vídeo, porque se eu fosse falar assim solto, eu ia acabar me perdendo. E às vezes eu tô contando uma história e eu simplesmente conto uma parte lá da frente da história, depois eu volto e falo assim, calma, isso aconteceu antes, sabe? Enfim, pra não ocorrer essa confusão mental, eu fiz essa anotação aqui no notebook e de vez em quando eu vou olhar pra cá porque eu vou estar falando com vocês e tentando lembrar o que eu ia falar. Na ordem, ok? Já peço perdão pelo barulho de fundo, até porque minha família tá em casa e, como vocês sabem, eles são barulhentos. Até quando tá só eu e meu irmão, ele faz muito barulho, então, tá ligado? Enfim, perdoem. Se formos parar pra pensar como as coisas funcionam no mundo, nós percebemos que as coisas têm início, meio e fim, certo? Ok. Nós naturalmente temos medo do fim, até porque é assustador pensar que no momento estamos aqui e no outro não estamos mais. Então, é difícil lidar com essas coisas. Porém, ao longo da vida, a gente vai perdendo pessoas e vivendo experiências e as coisas se tornam mais naturais pra gente quando a gente entende que uma hora chega a nossa hora, entendeu? Tipo, não tem como você fugir da morte. Em algum momento, ela vai chegar pra você. Mas agir com mais calma em relação a essas coisas difíceis é importante pra fazer com que nossa vida seja mais livre, mais leve, sabe? Porque acontece, entendeu? Tipo, não tem pra onde correr. A partir do momento que você nasceu, você vai morrer alguma hora. E não adianta você sentir medo, porque isso vai te prender, sabe? Tipo, você tem que viver. Na sua hora, você vai morrer. Se não for sua hora, não vai acontecer, entendeu? Tipo, a gente tem que entender que é mais fácil lidar com a vida desse jeito. Essas coisas difíceis que a gente vai vivendo na vida e tal, e passando e vendo acontecer com as outras pessoas, acaba nos moldando e fazendo a gente amadurecer e ter uma percepção diferente do mundo à nossa volta. Até porque cada coisa que a gente vive molda a gente de alguma forma. Apesar de que a gente às vezes não percebe. Mas é muito interessante você perceber o quanto você muda com as coisas que vão acontecendo. E é sempre coisas difíceis, sabe? Tipo, não vai ter uma coisa boa que você vai falar assim, tipo, eu aprendi alguma coisa com essa coisa boa. Você vai aprender coisas com as coisas difíceis. É isso, sempre. Todo mal vem pro bem. Quem disse isso foi minha prima Emily, quando eu estava contando uma história pra ela. Que foi a história do vlog que eu postei ontem. Enfim. A morte é sim assustadora e difícil, mas quando estamos mais velhos, percebemos que é libertador aceitar a morte como algo inevitável, certo? Toda verdade é um paradoxo, sejamos sinceros. Eu odeio que a sociedade diga que com o tempo vamos superar a morte, até porque a gente nunca supera, sejamos sinceros, porque assim, a gente continua vivendo, porque o mundo continua girando, apesar da imensa perda que a gente tenha, as coisas continuam acontecendo. Então, a única coisa que a gente faz é continuar existindo, porque, na verdade, sempre vai ser difícil lidar com a morte. Tipo assim, não é algo natural, sabe? Tipo, apesar de ser, não é natural. É estranho, se você for parar pra pensar, porque a gente não sabe o que acontece depois. E toda essa incerteza nos deixa com medo, entendeu? Tipo, a morte em si, eu acho que não dá tanto medo. Eu acho que o que dá medo nas pessoas é não saber o que acontece depois. Porque ninguém nunca voltou pra contar. Tipo assim, Jesus voltou, mas ele contou? Nada.
mas sabemos que ele tá num lugar muito melhor e que ele vai voltar para buscar a gente. Amém? Se pudéssemos superar as frustrações do passado, nós superaríamos. Até porque ninguém gosta de viver num estado de angústia constante. As coisas que nos motivam e nos curam não são vendidas no mercado. Ou seja, é uma luta interna. Não adianta você achar que é fácil, é só você estalar os dedos, igual eu fiz uma edição no vídeo passado, estalar os dedos e as coisas acontecem. Não, quem dera se fosse, mas isso não ia fazer a gente aprender as coisas, não ia fazer a gente amadurecer, até porque a gente ia estar pulando a etapa mais importante, que é o processo de dar a volta por cima, entendeu? Então, fazer o quê? É difícil, mas a gente tem que viver essa batalha interna para saber como viver as outras que vão ter, com certeza, na nossa vida. A morte nos ajuda a não levar as coisas tão a sério. Até porque, assim, você pensa, eu passei vergonha hoje, eu tropecei na frente de um monte de gente. Mano, e daí? Em algum momento, nós vamos ser um grande nada no mundo. Porque do pó viemos e ao pó voltaremos. Ou seja, acaba que o que a gente faz na nossa vida importa pra gente. Mas no final, no geral, não vai importar pra ninguém, entendeu? Por isso que é melhor você lidar com as coisas com o pensamento de tipo, tá tudo bem, bro, relaxa. Não é nada demais, entendeu? Com todo esse contexto, nos resta a pergunta: como devo meditar? Pois eu te respondo: medite como Cristo. Quando ele foi pregado à cruz, ele sentiu amor e não dor. Ele continuou amando tudo, mas como sentir amor e não dor? Se esperando em Cristo, você tem essa resposta. Pois ele sofreu como ninguém nunca sofrerá. Tudo isso por amor, porque é isso que ele é, um ser de amor. O que forma de fato o tecido das nossas vidas? E onde o amor entra nisso tudo? O que forma o tecido das nossas vidas é o amor. Amar é o quanto você pode fazer uma pessoa feliz. Pense em generosidade. É basicamente quando você começa a pensar em outra pessoa e querer dar a ela qualquer coisa. O conceito de amor é esse. Através do amor, toda dor vira remédio. Jesus disse: tudo o que eu faço, vocês podem fazer. Ele teve uma morte muito humana. É como se Jesus estivesse em trabalho de parto e contasse com Deus o tempo todo. É todo um processo. Primeiro a contração, a dor basicamente, o relaxamento e a paz. Mas dói demais. Tudo bem, lembra da última vez? Doeu, mas olha só você aqui. Doeu, você relaxou e agora você está em paz. E vai acontecer várias vezes na sua vida. E esse é um ensinamento que Deus quer passar pra gente com tudo isso que Jesus fez por nós. Porque Ele amou a gente. Ele amou a gente como se a gente fosse tudo. Ele deu a vida por pessoas que basicamente crucificaram Ele. Isso é amor, entendeu? Isso é um amor tão incondicional. Sabe? Tipo, essa é a palavra, incondicional. É simplesmente sofrer, sentir o alívio e respirar. A vida é isso. O paraíso nada mais é do que respirar. Ou seja, ao invés de você passar por todo esse processo de dor, calma e depois respirar, você só vai respirar, porque acabou, entendeu? É esse seu destino. Se você tá destinado ao céu, você só vai sentir toda a paz que você buscou a sua vida inteira e sofreu, e sofreu, e sofreu, e continuou. E no final, você tem a sua paz. Se você merecer ela. Jesus disse: vou fazer isso, só o amor tá me segurando aqui. Se você fosse a única pessoa no mundo aqui, ele ainda morreria dessa forma humilhante que ele morreu, só pra salvar você. Isso que é amor, entendeu? Isso é o amor. Eu fico até sem palavras, porque assim, eu fico muito triste pensando na forma que ele morreu. E tipo, ele faria isso por qualquer pessoa. Por uma pessoa só, por duas, por três. Ele faria.
Eu sei que faria. Ele teria feito isso por qualquer pessoa, porque ele estava em trabalho de parto. E tinha Deus do lado dele, dando apoio. Entendeu? Deus Pai. Isso é incrível. É muito triste pensar nisso, mas nos dá um grande ensinamento de vida se você parar pra interpretar as coisas de uma forma da forma que ele quis que a gente interpretasse, entendeu? E isso é maravilhoso. Entende? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um pouquinho diferente, mas eu planejei tudo que eu ia falar nesse vídeo e caso vocês tenham reconhecido uma parte ou outra, foi porque eu peguei inspiração de uma série que eu gosto, que ela fala muito de filosofia e afins, e eu gosto muito, como eu já falei pra vocês. E eu achei esse episódio perfeito pro dia de hoje, porque fala justamente sobre o que aconteceu hoje, entendeu? Tipo assim, não digo hoje, mas vocês entenderam, é tipo o dia. Uma série que, se eu pudesse resumir em poucas palavras, é uma série pra quem tem déficit de atenção. Porque assim, tem muita coisa acontecendo, só que você tá ouvindo a conversa, sabe? A entrevista. Enfim, aí você não... Tipo assim, eu nunca filtrei tanto um conteúdo, justamente porque toda a distração que eu poderia ter em volta de mim tava na tela. Eu fiquei assim, perfeito. Perfeito, de verdade. Enfim, é muito bom, é uma série muito reflexiva, apesar de parecer bobinha, porque é uma animação, não é bobinha. Ela fala de coisas muito profundas, e eu acho isso massa demais. Enfim, se vocês estiverem interessados, o nome é The Midnight Gospel, e um beijo. Curtam, se inscrevam, compartilhem e vivam a paixão de Cristo. Meditem como Cristo, para um dia vocês conseguirem sentir amor e não dor, assim como ele sentiu. Até porque ele mesmo disse, tudo que eu faço vocês podem fazer, ou seja, a gente tem que se espelhar nele. Enfim, é isso. Beijo e falou!